Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. As histórias e as transformações na vida de quem faz e vive ciência. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A ciência parte, muitas vezes, de uma inquietação. É a partir de perguntas que os cientistas vão em busca de possíveis explicações e soluções para os dilemas do mundo. Com a chegada da pandemia de Covid-19, por exemplo, pudemos acompanhar mais de perto o trabalho científico de pesquisadores do mundo inteiro, em busca de respostas e de maneiras de sobrevivência a este período de crise sanitária. Se é a partir de uma inquietação ou de uma pergunta que se inicia o processo científico, é por meio de investigações e experimentos que esse trabalho é feito de fato. E nada melhor que atividades investigativas, experimentais e lúdicas para despertar esse interesse pela ciência nas crianças e adolescentes. Hoje, quem conversa com a gente faz parte do programa Cientista por um Dia, projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, que une ações de pesquisa, ensino e extensão com o objetivo de tornar conhecidas as ações científicas do campus Diadema por meio de atividades com estudantes do ensino básico da região. Pode Ser Ciência, uma produção da Universidade Federal de São Paulo. Olá, eu sou a Loiane Villeforte. Olá, eu sou a Gabriele Pereira e juntas, diretamente dos nossos estúdios improvisados, cada um em sua casa, apresentamos Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E junto com a gente está o professor Walter Lima, que é pesquisador da Unifesp e diretor do Departamento de Comunicação Institucional. Oi, professor Walter, tudo bem? Oi, tudo bem, Loiane? Tudo bem com você? Tudo bem com você também, Gabriele? Estou feliz de estar aqui, porque nós temos um projeto hoje extremamente importante para um país chamado Diadema. E esses projetos de extensão da Unifesp também chegam a Diadema. Quero muito ouvir os nossos convidados hoje. Por aqui tudo bem também, professor Walter, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela parceria aqui com a gente no Pode Ser Ciência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos projetos desenvolvidos pelo Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, também conhecido como Campus Diadema da Unifesp. O projeto se chama Cientista por um Dia. E para essa conversa, a gente convidou o Anderson Rocha e o Rafael Simão. Sejam muito bem-vindos. Quero pedir que vocês se apresentem para quem está ouvindo a gente. Meu nome é Anderson, eu sou licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia pela Universidade Federal de São Paulo. Também sou mestrando do programa de pós-graduação no ensino de Ciências e Matemática pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, e também sou professor da rede estadual aqui do estado de São Paulo. Bom, meu nome é Rafael, eu sou licenciado em Ciências com habilitação em Química, sou pedagogo, atuo como professor na rede estadual de São Paulo, na diretoria de ensino de Diadema e na rede municipal de São Caetano do Sul. Também faço parte do programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática da Unifesp. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Cientista por um Dia. Rafael, você consegue explicar para os nossos ouvintes o que seria esse projeto Cientista por um Dia? Esse projeto ele faz parte das ações de curricularização do curso de Ciências da Unifesp no campus de Diadema, Nele, os alunos, os licenciandos e os pós-graduandos da Unifesp têm a oportunidade de desenvolver atividades nos laboratórios da Unifesp para serem aplicadas aos alunos da escola básica, aos meus aluninhos lá da escola básica. Então, basicamente é isso, é uma ação para estreitar essa relação entre a escola básica e a universidade. Rafael, você podia contar um pouco para a gente, então, como começou esse projeto, já que você fez parte ali do início, e o Anderson podia comentar também como ele conheceu, como ele se inseriu nesse projeto. Bom, o primeiro contato que eu tive foi numa conversa com a professora Ana Gol, que é a responsável pelo programa. Então, a Ana Maria Santos Gol é professora adjunta da Unifesp, no campus Diadema. Ela é quem coordena o programa Cientista por um Dia. A professora Ana Gol é graduada em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Educação. Ela ensina ciências há bastante tempo e também sabe muito sobre comunidades virtuais de aprendizagem. Inclusive, em 2021, juntamente com outro colega professor, também lá do campus Diadema, a professora Ana Gol publicou um livro, Fundamentos Teóricos do Ensino de Ciências de Base Experimental. Ela fez o convite para que eu
pudesse, se eu quisesse, é claro, e tivesse a oportunidade de levar os meus alunos da educação básica, meus alunos do ensino fundamental, até as dependências da Unifesp, até os laboratórios de pesquisa da Unifesp, para que eles tivessem um dia de cientista, para que eles pudessem vivenciar atividades que são desenvolvidas no laboratório. E foram atividades diversas, eles trabalharam com insetos, na observação de insetos, realizaram alguns tipos de reações químicas com a ajuda dos licenciandos, e também tiveram a oportunidade de conhecer todas as dependências ali do prédio de pesquisa da Unifesp, né? Onde comumente a gente chama de prédio de vidro, que lá, além das ações do curso de ciências, ocorrem também as ações dos outros cursos de bacharelado da Unifesp. Então, basicamente é isso. Os alunos foram até lá, vivenciaram as práticas de um cientista, de um laboratório. E o interessante é que eles conseguiram trazer alguns dos assuntos que nós discutíamos em sala de aula para a prática. Anderson, esse teu trabalho, né, essa tua vivência, né, parece que você tomou um susto, né? Eu vou ter que fazer um projeto de extensão, foi isso mais ou menos? E aí você entendeu a importância de entrar nesse projeto? Quando eu fui cursar a disciplina de práticas pedagógicas de biologia, já estava implementando a curricularização da extensão, né? E aí a professora Ana Gol, que é quem coordena esse projeto, ela atrelou a disciplina de práticas pedagógicas com a extensão, com o projeto, com o programa Cientista por um Dia. Então, os alunos matriculados na disciplina tinham que desenvolver uma atividade experimental para os alunos que iam participar das visitas lá no programa, né? Esse foi o meu primeiro contato com o programa de extensão, no âmbito da disciplina. Eu achei tão interessante, porque um professor em formação tem a possibilidade de desenvolver atividades e aplicar com alunos da educação básica de verdade, então era muito legal. Aí fui lá, participei das atividades, gostei, e depois me voluntariei para acompanhar outras visitas de outros estudantes, e isso foi, se eu não me engano, em 2019, mais ou menos, e aí em 2020 surgiu a possibilidade de uma bolsa, e aí eu me candidatei para a bolsa e me tornei bolsista do programa, e aí, bem no momento da pandemia, né? E aí, antes disso, eu tinha participado do programa presencialmente, em 2019. E aí, quando eu me candidatei à bolsa, veio a pandemia, aí a gente teve que fazer algumas adaptações e desenvolver o programa só que remotamente. Então, um primeiro choque foi isso, né? O contato direto com os estudantes, desenvolvendo uma atividade que você elaborou, né? Você estruturou e que você vai aplicar, ele vai testar com os alunos que não são seus, mas que estão ali para investigar junto com você uma atividade que você desenvolveu. É desafiador, mas foi muito positivo, né? E aí foi justamente por causa dessa experiência positiva que eu tive o interesse de me candidatar e ser bolsista, né? E aí assumir algumas responsabilidades dentro do programa. Me diga, qual foi essa tua transição? Você preparar isso? Parece que isso foi um grande desafio para você. É sempre complicado, né? Ensinar não é uma coisa simples, né? Ser professor não é uma coisa simples. Eu sou recém-formado e eu reflito sobre isso constantemente. E ainda ser professor de ciências, que é uma disciplina essencialmente experimental, né? É complicado. Tem uma série de desafios. Mas, especificamente com relação à experiência lá do projeto de extensão, a gente tinha que desenvolver atividades experimentais, né? E, de modo geral, atividades de baixo custo, porque a ideia era de que elas pudessem ser reproduzidas no espaço escolar. Então, houve uma série de questões específicas também, né? Por que a gente levava os alunos para os laboratórios da universidade? É porque lá a gente tem condições, né, de fazer experimentações que não necessariamente seriam viáveis na escola regular, na escola pública. Então, tem alguns equipamentos, né, que a gente acabava utilizando, como microscópios, lupas, alguns reagentes mesmo lá do laboratório, que a gente não encontra com facilidade na escola. Então, as atividades que eram desenvolvidas, elas eram pautadas também na utilização desses recursos que o laboratório tem, até como uma forma de aproximar o estudante da escola regular de um laboratório real, né? Então, muitos dos experimentos foram feitos com base nesses equipamentos que a gente tinha no laboratório, até para aproximar o aluno desse espaço, né? Mas outros experimentos não necessariamente a gente levou em consideração isso. Teve um experimento, por exemplo, que a gente estava ensinando sobre a evolução do ouvido humano. E aí, como fazer isso, né? E a gente acabou usando uma vitrola, né? A gente pegou essa vitrola e usou ela como
A gente pegava essa vitrola, girava ela manualmente, aliás, girava o vinil, né, no dispositivo da vitrola, e aí o aluno ele tinha um palito que tinha um alfinete na ponta que estava em contato com esse vinil que estava girando. E o aluno conseguia ouvir a música que estava lá no vinil, né, dentro da cabeça dele, né? A gente estava explicando sobre condução óssea e sobre como isso tem a ver com a evolução do ouvido humano. Bom, esse foi um desafio, né? Como ensinar a evolução do ouvido humano com uma atividade experimental de baixo custo. A gente teve bons resultados, foi uma experiência legal, mas de modo geral, a gente utiliza muito, né, os recursos do próprio laboratório. Eu fiquei pensando aqui, né, Rafael, na relação dos estudantes, dos alunos que você leva ali para a universidade. Se a partir desse contato com o laboratório, né, mais equipado, com outro tipo de dinâmica ali, se o interesse deles, né, se altera, se eles sentem mais interesse pela matéria na sala de aula, como que muda essa relação depois dessa visita? Não, o resultado é indescritível. O interesse por todas as discussões que nós tivemos em sala de aula, ele aumentou exponencialmente depois das visitas, né? E tem um detalhe interessante, para muitos deles, a Unifesp era uma novidade. Muitos vizinhos da universidade que não a conheciam ainda, não sabiam da existência de uma universidade pública federal em Diadema. Então, para eles foi um novo mundo. E conseguir aliar tudo aquilo que nós discutimos em sala com o que os bolsistas, os alunos do programa fizeram nos laboratórios foi sensacional. Foi sensacional. O resultado foi interessantíssimo. O interesse deles aumentou muito, muito mesmo, ao ponto de que chegarem a brigar por um espaço de laboratório em nossa escola, entendendo que fosse muito necessário ter um espaço como aquele da Unifesp na nossa escola. Então, sim, a atividade em si, a proposta em si, melhorou muito, sim, essa relação do nosso aprendizado. Eu acho isso muito interessante, porque me remete à minha época de escola, na época que eu estava no ensino médio. Eu estudei em escola estadual aqui em São Paulo, e durante o meu período da escola foi criado um laboratório. E foi uma alegria muito grande para todo mundo, porque era super diferente, a gente estava sempre em sala de aula e poder ir ao laboratório era sempre muito legal, apesar da gente ir pouco, porque eu acho que entra muito nessa questão também de, tipo, a escola pode até ter um laboratório, mas às vezes não tem suprimentos para manter, né, para abastecer aquele laboratório. Às vezes o professor tenta de todas as formas possíveis e impossíveis se desdobrar para que os estudantes tenham essas experiências práticas que fazem toda a diferença. E eu acho que muita gente acaba não se desenvolvendo também dentro das áreas, das ciências da natureza, justamente porque o contato só em sala de aula, ele é muito limitado, né. E acho que a prática, ela faz toda essa diferença para que a gente se interesse pelos assuntos. E falando em prática, eu queria, ouvir do Anderson, que agora, né, é recém-formado. Não sei se você já está atuando em sala de aula, né, Anderson? Como que está sendo para você esses primeiros passos como professor, assim, licenciado? Você acredita que essas experiências que você teve dentro da universidade, seja dentro desse projeto Cientista por um Dia ou todas as outras experiências nessa sua formação de licenciatura, como que elas impactaram agora no Anderson professor? Eu acho que uma das contribuições do programa foi justamente preparar, na medida do possível, né, me preparar para tentar ser mais autônomo no desenvolvimento de atividades, né, experimentais com base na minha realidade. Então, não a escola em que eu trabalho, então, de fato, eu atuo hoje na rede estadual, a escola onde eu trabalho, por exemplo, não tem laboratório. Isso é um problema, isso é complicado, porque eu sou professor de ciências e não ter um laboratório é complicado para você ensinar aos alunos uma área do conhecimento que é essencialmente experimental, né? Então, eu acho que uma das contribuições do programa foi justamente alimentar essa autonomia, essa capacidade de desenvolver atividades experimentais de baixo custo.
Mas uma outra coisa que eu acho interessante também, no ano passado eu já estava dando aula no estado, eu me formei recentemente, né? Me formei em 2021, e na escola onde eu trabalhava tinha um laboratório, mas era um laboratório também muito limitado. E aí eu, pela primeira vez, participei do programa de extensão, mas como bolsista, né? E no ano passado, pela primeira vez, eu pude levar uma das minhas turmas, uma vez que a gente não tinha o laboratório com o que eu precisava, levar as minhas turmas para participar do programa de extensão. Então, uma coisa legal também é isso, né? O professor pode utilizar a extensão universitária como um recurso para melhorar a sua prática mesmo e para tanto sensibilizar os estudantes, né, sobre a importância da experimentação, mostrar para o estudante possibilidades de continuidade nos seus estudos, né, tendo a universidade como uma possibilidade, e também usando os espaços da universidade para alcançar os objetivos que ele tem com seus alunos, os alunos da educação básica. Não sei se o Rafael concorda comigo. Eu vou falar de algumas coisas bem antigas aqui, quando era muito pequenininho, isso tem muitas décadas. Eu tive contato com uma polícia científica. Ela estava lá com um stand e estava mostrando como é o trabalho da polícia científica, né? Hoje nós temos até séries sobre isso, né? Nesses streams. Mas naquela época não existia nada disso e eu tive contato. E é a primeira memória que eu tenho como criança, né? Porque eu também sou oriundo de escola pública e não tive laboratórios, né? Como a grande parte das escolas públicas brasileiras, e eu tive o primeiro contato com a ciência ali, até recebi uma carteirinha da Polícia Científica, e é a primeira contato que eu tive. Então, não foi uma ação de um laboratório extremamente preparado, ou com uma situação, mas que me fez eu ter o contato com aquele universo, né, Rafael? Então, quando você fala assim, é transformador, é diferente, entusiasma os alunos. É mais ou menos por aí? Ou você acredita que a gente precisa ter uma política de Estado mesmo muito forte? Eu também acredito nisso, mas também ações como essa que a Unifesp faz com a escola pública também são muito importantes nesse sentido de despertar, né, a veia científica nos nossos estudantes. Eu entendo que tanto a política pública quanto as ações de extensão, elas têm que trabalhar juntos. Elas têm que estar caminhando no mesmo sentido. Uma vai complementar a outra, porque todas essas ações vão criar nos nossos alunos o sentido naquilo que ele está vendo na escola. Um dos problemas nessa minha carreira docente é que os alunos costumam perder um pouco o foco na escola porque eles não veem sentido naquilo que estão vendo. O ensino de ciências, por mais entusiasmante que ele possa ser, se você não der sentido para aquele aluno, vai ser só mais uma coisa na vida dele. Então, a ação da política pública, ela pode vir no sentido de ajudar atividades como essa da Unifesp, auxiliar, né, dar apoio para essas atividades da Unifesp. Porque o que nós precisamos construir para os nossos alunos é isso, é dar sentido naquilo que ele está vendo. O transpor o que ele viu no papel, o que ele viu no livro, para a vida dele. Poder mostrar para ele que é o seguinte, olha, esse conhecimento de ciência que você viu lá 2 semanas atrás, na lousa, no papel, na apostila, ele está sendo aplicado aqui, ele tem aplicação em tal momento da sua vida. É isso. Então, tem que agir em conjunto. A política pública ela tem que existir e ela deve ser uma política pública de Estado, é uma coisa que a gente tem que brigar por isso, né, para ser uma política pública de Estado, e as ações de extensão de todas essas instituições de ensino superior, elas são extremamente necessárias. Eu achei muito interessante, né, essa dinâmica que a gente está falando, porque eu acho que um dos dilemas do ensino superior é esse mesmo, né? De como se aproximar da educação básica, né? E essa ideia de se apropriar dos espaços da universidade, de transformá-lo mesmo, né, numa relação de parceria, de colaboração, e não só o degrau posterior, eu acho que isso que é a chave da extensão, e a gente fica muito feliz, assim, de enxergar como isso tem acontecido na nossa universidade, né? Nos diversos campi, e aqui nesse projeto, assim, muito, muito nítido, como não é só a universidade chegar até a sociedade, mas é também trazer a sociedade para dentro da universidade.
ocupar os espaços, se apropriar deles e pensar nos seus próprios espaços, né? Isso que o Rafael comentou, dos estudantes irem lá e começarem a reivindicar uma melhoria nos laboratórios dentro da própria escola, né? Eu acho que tem essa relação que muda tudo na extensão. No caso, quando os alunos chegam na escola, chegam lá nos laboratórios, seja remotamente ou presencialmente, a gente passa um vídeo para eles, mostrando todos os campos da universidade e todos os cursos, né, que a universidade oferece, bem como as formas de ingresso, né? Bem de acordo com o que o Rafael falou, muitos alunos nem sabem que existe uma universidade pública e que eles podem acessar, que tem várias formas de ingresso. Então, um momento interessante das visitas é justamente apresentar a universidade, mostrar que lá em Diadema tem uma universidade pública, uma universidade de qualidade, e apresentar para eles quais são as possibilidades de ingresso, né, nas instituições. Nesse momento da visita, os alunos geralmente interagem muito, têm muitas dúvidas, perguntam se tem intenção ou não de seguir na carreira científica, mas nós apresentamos outros cursos e eles também se interessam. Então, esse é um momento importante de mostrar que a universidade é uma possibilidade real de continuidade dos estudos deles, caso eles queiram, né? E também utiliza também a ciência como sensibilizadora, né? Como elemento sensibilizador, caso eles queiram continuar os estudos. Então, essa é uma coisa que eu acho interessante. Eu acho que o Rafael também já deve ter vivenciado essa experiência. Claro, claro. Demonstrar para o aluno que ele pode estar ali, que o local é dele, que ele pode fazer parte daquele ambiente, é transformador. Até porque os nossos alunos da região ali, principalmente os alunos que eu atendo, eles são alunos de uma camada bem mais pobre da nossa sociedade. São alunos que boa parte dos pais, nós estamos no século XXI, né, na terceira década do século XXI, a maioria dos pais não terminaram o ensino médio, por exemplo. São alunos que não têm perspectiva para o ensino superior, não entendem na educação, não entendem que a educação é um meio libertador, é um meio de transformação de vida. Então, a presença da Unifesp, a presença dessas atividades vai muito nesse sentido, vai muito para poder dar um horizonte para essa criança, né, para esse nosso aluno ali que está sendo atendido daquele nosso entorno ali da universidade, e não só do entorno da universidade, todo o ABC também, porque o programa atendeu pessoas de outras cidades, né? Eu mesmo levei meus alunos aqui da Prefeitura de São Caetano do Sul para visitar os laboratórios em Diadema para poder realizar essas atividades. Eu acho que é muito interessante quando vocês falam sobre o papel desse projeto e da universidade em si como uma forma de esperança, né? Porque é basicamente isso. Muitas pessoas, elas não enxergam, como o Rafael comentou, não enxergam na educação uma transformação das suas próprias vidas, porque não é uma coisa que aconteceu, né, na sua linha familiar. Então, parece que é impossível, parece que não faz sentido. Como assim? Se eu estudar, se eu for para uma universidade, eu posso transformar a minha vida e a vida dos meus familiares? Porque são as primeiras ainda, e realmente é absurdo a gente pensar, né? O ano de 2022, que ainda tem famílias que não têm ninguém que conseguiu se formar em uma universidade, seja ela pública ou privada. Essa sensação de esperança e de poder mostrar a sensação de pertencimento também é muito importante. Eu estudei um tempo lá no campus Unifesp de Guarulhos e eu também percebi muito isso, que muitos moradores do bairro não sabiam que existia uma universidade lá. Às vezes a gente ia perguntar uma informação, onde fica a universidade, onde fica a Unifesp, as pessoas não sabiam onde ficava, não sabiam que ali era uma universidade, não sabiam que a universidade estava aberta, que ela tinha programas que acolhiam a comunidade. Então, esses projetos, eles são muito importantes para que a gente mostre que a universidade ela está lá, ela está aberta, ela está esperando para que você adentre, seja para
cursar um curso superior, seja para participar das atividades de extensão, para visitar a biblioteca, para conhecer o espaço e para se apropriar, né? E acho que nesse caminho, assim, que a gente vem falando um pouco de transformação, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma história, assim, que marcante, seja pessoal de vocês, de transformação, ou de algum estudante. Se você tem, por exemplo, Rafael, algum estudante seu que participou desse projeto e realmente ingressou na área das ciências, para a gente finalizar, assim, com esse quentinho no coração, assim, de trazer esperança para quem está nos ouvindo também. Ah, tenho sim, e não foi só um, são 6 alunos ao todo agora que são alunos da Unifesp, que passaram pelo programa do Cientista por um Dia, visitaram as instalações em 2018 e 2019, com as atividades que foram propostas, e hoje são alunos da Unifesp. 6 que já estão matriculados, né, no curso de Ciências, e agora, na última semana, com o resultado do SISU, né, nos últimos 15 dias, nós descobrimos que tem mais 4 que participaram daquelas atividades, que são alunos da Unifesp. São alunos que são do entorno da escola, dessa zona pobre que eu comentei com vocês, que conseguiram entrar nos cursos da Unifesp. Temos um total de 10 alunos que participaram do CAP e estão em atividades agora no curso de licenciatura em ciências. E isso é um alento, é um sinal de esperança, né? Sinal que nós estamos conseguindo ajudá-los de alguma forma. Eu estou aqui ouvindo vocês, né, e que não tem aqui no áudio, não tem aquelas imagens da palminha, né, que a gente coloca lá no chat, né, porque vocês dois são multiplicadores, né, então a gente precisa entender também que esse projeto da professora Ana Gol, que aqui eu já deixo um grande abraço e admiração por ela estar tocando esse projeto, um projeto que a gente está conhecendo agora mais profundamente através do Anderson e do Rafael, um projeto maravilhoso, né, de difusão científica, de conexão entre a universidade e a sociedade lá em Diadema, e também a trazer a comunidade, esses estudantes para dentro da universidade. Eu fico aqui, né, pensando em vocês como multiplicadores. Quantas pessoas estão fazendo esse trabalho de mostrar, de abrir a universidade, colocar o conhecimento estruturado da ciência em prol direto da sociedade e entusiasmando e fazendo com que esse país cresça no campo científico, que nós precisamos disso muito, né, de novos cientistas, novas abordagens, e abordagens, inclusive, desses territórios que foram abandonados pelo poder público, né, e que a universidade pública brasileira, e não é só a Unifesp, são as 68 universidades públicas brasileiras, com seus campi instalados em todas as regiões desse imenso Brasil, que tem multiplicadores na sociedade. Isso é muito importante e eu agradeço muito a esse bate-papo hoje, porque nos entusiasma. Sim, de fato. Eu acho que muito melhor do que a gente ficar só aqui conversando como essa experiência é maravilhosa, é mostrar o resultado. Ela é tão boa que ela dá resultado. São 10 pessoas que vão espalhar a palavra da universidade pública por aí, que podem vir mais 10 e mais 20. E aí eu queria também já aproveitar e perguntar para você, Anderson, se você tem alguma história que te marcou, ou de algum estudante que você pôde presenciar uma história que, a partir da experiência desse projeto, transformou essa pessoa ou você mesmo de alguma forma. Eu espero passar por uma experiência dessa, né, como o Rafael falou, de ver os meus alunos entrando no curso superior, mas eu ainda não tive essa oportunidade, até porque eu sou professor recém-formado, né? Mas eu tive experiências muito interessantes como bolsista, né, do programa de extensão. E todas essas experiências, assim, não consigo me lembrar de uma mais marcante, até porque foram várias visitas, né? E como eu já disse, eu fui bolsista no momento em que as atividades eram remotas, então a gente não tinha um contato muito próximo com o estudante, mas foi justamente ver como eles começaram a ver como a ciência pode ser bonita, né? Como ela pode ser interessante, como ela pode explicar coisas do dia a dia, né? Coisas que que eles de fato vivenciam. Então, ver esse brilho no olhar desses jovens e ver como uma abordagem diferente, né, pode fazer com que eles revejam o que eles acham sobre a ciência
e de pensar a ciência como uma possibilidade, né, de estudo, enfim, de seguir uma carreira científica, por exemplo, acho que essa foi uma das experiências mais interessantes do programa. Revela muito como a educação é realmente um processo, é realmente transformadora, multiplicadora, e é isso que o professor Walter falou, né? Esse programa é muito bacana, eu gosto muito porque a gente está sempre em contato com muitos transformadores, muitos multiplicadores, e é legal também porque a gente pode falar para outras pessoas, para quem está nos ouvindo, e quem sabe até colocar novas ideias aí para rodar, para fazer acontecer de extensão, né? Multiplicar essas ideias mesmo. Bom, eu queria pedir para vocês uma dica cultural, né? Que a gente sempre pede para os nossos convidados. Pode ser um livro, um filme, alguma coisa que vocês queriam compartilhar com quem está ouvindo a gente. Anderson, por você, começando? Certo. Ó, eu tenho uma dica cultural, uma recomendação, no caso, né? É o Museu de Zoologia da USP. E é um espaço muito legal para se conhecer, né? Ele tem o maior acervo zoológico da América Latina. É de graça a visita. Tem várias oficinas lá para crianças, para jovens e adolescentes. Recomendo como um espaço para visitar e ver a diversidade biológica do nosso país. Uma outra recomendação é o Museu Catavento Cultural e Educacional. E é um espaço muito legal, tem vários experimentos, tem atividades lúdicas, né? É muito bacana para as crianças já começarem a ter um contato maior com a ciência. Então, acho que seriam as 2 recomendações culturais que eu tenho. Bom, as minhas são 2 também. Uma recomendação é a visita ao Parque de Ciência e Tecnologia da USP, Parque Cientec. Ele fica em frente ao Zoológico de São Paulo. E é interessante, nesse ano em que o Brasil completa 200 anos do processo de independência, né, visitar onde há a nascente do Riacho do Ipiranga, que fica dentro do parque. A visita é feita por grupos, é só ligar e fazer o agendamento, que é super tranquilo. E uma dica cultural, um anime, já para os alunos aí, principalmente ensino fundamental e médio, eles gostam muito dessa cultura asiática, principalmente a japonesa e coreana, um anime chamado Dr. Stone. É um anime meio futurista que trata de um mundo pós-apocalíptico, que um rapaz conhecedor de ciências utiliza bastante dos seus conhecimentos para poder reviver as pessoas que viveram com ele em um determinado momento da vida. Muitíssimo obrigada pelas indicações. Quero lembrar para os nossos ouvintes que todas as indicações elas vão estar disponíveis também na descrição desse episódio nos agregadores de podcast. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer por terem aceito o nosso convite para bater esse papo tão legal. Eu sempre saio muito feliz de todas as conversas aqui do podcast, porque é muito transformador para mim. Também me transforma ter esse contato com esses projetos de extensão. Que foi maravilhoso. Eu quero que esse podcast chegue bem longe, viu, Loiane, Gabriele, Anderson, Rafael e Jean? Que ele possa chegar aos ouvidos de muitos alunos, de muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui e que eles pensem, olha, é possível. É possível. E isso é muito importante porque essa palavrinha, né, essa frase, é possível, ela é verdadeira e a gente vê aqui pelos depoimentos do Anderson, do Rafael, que desde já eu agradeço enormemente essa aula que nós recebemos aqui. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade, foi maravilhoso. Quero agradecer também Anderson, Rafael, pela disposição de estar aqui com a gente, compartilhar as experiências, as histórias, e saio sempre muito feliz também. É isso, obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco em mais um Pode Ser Ciência. A gente se vê muito em breve. Lembrando que a Unifesp está em todas as redes sociais e o podcast está disponível nas plataformas de streaming também. Até mais! Pode Ser Ciência. A ciência está mais próxima do que você imagina. Novos episódios toda primeira terça-feira do mês. A próxima história pode ser a sua. Realização Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Apresentação: Gabriele Pereira e Loiane Villefort. Comentários: Walter Lima. Produção: Gabriele Pereira. Edição: Jean Silva. Locução: Jean Silva e Reinaldo Gimenez. Coordenação: Reinaldo Gimenez.